Meus irmãos, muita paz. Essa passagem é a continuidade da narrativa dos evangelhos a respeito da crucificação de Jesus. Quando Jesus desencarnou, nós comentamos isso a semana passada, ou melhor, no mês passado. Nós, no ato contínuo, somente o Evangelho de João narra esse fato do soldado que lançou uma lança em um dos lados de Jesus. Não se fala em coração, não se fala se foi o lado direito ou esquerdo. Bom, aquela era uma sexta-feira. A partir das 18 horas de sexta, começaria o dia de sábado. Por quê? Porque os dias judaicos começavam das 18 horas de um dia e ia até as 18 horas do dia seguinte. Então, a partir das 18 horas, começaria o sábado. Começaria o dia de sábado. Como aquele dia era uma sexta-feira, não poderia entrar o sábado, que era o dia da preparação, com corpos em cruzes. Não poderia. Observemos que as crucificações existiam em diversos dias do ano. Só que a crucificação de Jesus foi antes da Páscoa. Jesus esteve pregado numa cruz das 9 horas às 15 horas. Foram 6 horas ali. E aconteceu o que nós já vimos um pouco. Evidente que Maria de Nazaré, João Evangelista, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de José, do sobrinho de Jesus, porque José mesmo já havia desencarnado, estavam ali. E pediram a Pilatos, antes da crucificação, que se pudesse retirar os 3 das cruzes. Jesus, Dimas, o bom ladrão, e Gestas, o mau ladrão. Ou seja, o pecador arrependido e o pecador não arrependido e o puro. E Pilatos deu a ordem, respeitando a tradição religiosa dos judeus. Existiam vários tipos de crucificações. Não se pode dizer que a crucificação de Jesus foi a mesma crucificação que ocorreu, ou que ocorria no Império Romano. A crucificação romana nem sempre era com cravos, cravados, pregados nos pés e nos pulsos. Muitos amarravam os pés e amarravam os braços. Mas de Jesus e daqueles 2 outros, foi uma crucificação com cravo. Então vejamos, a crucificação, a morte por crucificação, poderia levar de 4 horas a 3 dias ou mais. Porque a intenção da crucificação é a tortura. É a tortura.
sol quente, frio, aves picando, sede, fome, ali, na cruz. Mas no caso, quando o acusado era crucificado com cravos, o tempo era menor. O tempo era menor. Segundo os médicos forenses, o indivíduo na vertical, ele inspira, enche os pulmões, mas não consegue ficar o tempo todo daquele jeito para relaxar, para descansar. Se concentra nos pés. E aí os cravos rasgam os pés. Com isso, a circulação do sangue vai carregando pouco oxigênio e mais gás carbônico. E com o passar do tempo, o coração vai acelerando, ou vai acelerando de forma irregular, até o indivíduo morrer ou desencarnar por meio do infarto, parada cardíaca. Então, a crucificação por meio de cravos era a mais dolorosa que existia, até porque antes da crucificação os acusados eram torturados. Jesus foi torturado e os outros dois foram torturados. Era uma prática romana. Mas nem toda a crucificação romana era por meio de cravos. Na maioria dos casos, amarravam os pés e amarravam os braços. E aí a pessoa ficava dias e dias. Podia ficar além de 3 dias. Era uma tortura. Então, o que que se fez? 2 soldados quebraram as pernas dos outros 2 que ainda estavam vivos. Quebrando as pernas, acelerava a morte. Jesus já havia expirado. E quando viram isso, disseram: não precisa quebrar as pernas. Depois de tudo que aconteceu, respeitaram o corpo de Jesus. Aí, um soldado, que não se sabe o nome, não se sabe o porquê, quem era, pegou uma lança e atirou de um lado, para se ter certeza de que não iam descer aquele corpo ainda vivo. A tradição diz que esse soldado se chamava Longino. Mas o nome Longino vem do nome que deram à lança, termo de lançar. E segundo tradições outras, Longino era um soldado simpático ao cristianismo e que sabia da profecia de que Jesus não deveria ter as pernas quebradas. E dizem também que ele sofria problemas de visão e que o sangue e a água que jorraram do corpo de Jesus teria alcançado sua visão e ele ficou curado. A tradição conta ainda, isso não é evangelho, que depois dali ele abandonou o exército romano e passou a se dedicar à divulgação do cristianismo. Foi perseguido e morto também. Mas não se tem notícia no Evangelho a esse respeito. O Evangelho não diz o nome dele, nem fala sobre isso.
apenas diz que Jesus teve o seu lado perfurado por uma lança e dali saíram água e sangue. E dessa forma, João termina esse ponto dizendo que ele viu. Poucas vezes João o evangelista trata de um tema dando testemunho formal de que ele viu isso. E ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse as profecias de que ele não teria as pernas quebradas e que ele seria atingido, traspassado, atingido por uma lança. Cumprimento de uma profecia. Então Jesus foi ainda ferido, e João narrou e fez questão de dizer que ele viu, era o único que estava ali próximo. Certamente outros viram também, os que estavam mais distantes. Mais uma vez, na crucificação de Jesus, a confirmação de que ele era o Messias. Na semana passada, nós falamos que foram 4 as preocupações de Jesus. A primeira, pedindo a Deus perdão aos que não sabiam o que faziam. A segunda, consolar Dimas, que o defendeu no alto da cruz e estava arrependido dos seus equívocos. Terceiro, proteger sua mãe. E quarto, manter as profecias, confirmar a sua missão messiânica. E depois que ele expirou, João continuou com a 4ª preocupação que ele teve. João continuou, já que essa foi a última preocupação de Jesus. E João continuou dizendo: olha, eu vi, e isso cumpriu, profecia. Nenhum corpo, nenhum osso será quebrado, e ele teve o seu corpo atingido por uma lança. Então João fez questão de dizer que ele viu, mais uma vez, para não se ter dúvida de que ele era o Filho de Deus, o Messias. Então vejamos uma preocupação que ali se encontrava. Mas vamos tentar entender isso. Por que Jesus teria que passar por isso? Depois de tanto sofrimento, ainda recebeu uma lança. Aparentemente isso nos choca. Alguns autores da tradição dizem que esse soldado não foi um soldado, foi um centurião, aquele que havia dito que ele realmente era o Filho de Deus. Alguns dizem que era o centurião, o próprio. Outros falam em soldados. Muitos intérpretes dizem que a água simboliza a vida e o sangue simboliza o amor pela vida, o amor por viver. Então dele jorrou vida e amor pela vida. Se curou o soldado, ninguém sabe. Mas o fato é que isso é possível que tenha acontecido. É possível que muitos tenham sido curados naquele dia, naquela hora, em vários lugares de Jerusalém. Então, parece que o Evangelho, nesse momento, está nos falando em destino. Profecia simbolizando o destino. Nós costumamos e sabemos que nós somos os construtores dos nossos destinos. Podemos mudar os nossos destinos. Quando o Espírito encarna,
vem consigo um destino que ele pode mudar a qualquer momento. Mas tem aquele destino que ele não pode mudar. Quem será seu pai? Quem será sua mãe? Quem será o seu filho? Onde viverá? O filho pode até depois sair dali e morar em outro lugar, ele já mudou. Mas existem destinos. O corpo que vai viver, no qual o espírito vai encarnar. Então existem destinos que nós construímos a cada momento, programas que nós planejamos, programas encarnatórios que nós planejamos antes de estarmos aqui, e programas que são elaborados pelos nossos mentores espirituais, os diretores da evolução espiritual. Mesmo depois da crucificação, o programa divino permaneceu. A programação divina permaneceu. E mesmo depois daí, o túmulo se abriria para cumprir a última profecia, de que ele ressuscitaria, ou seja, ele voltaria depois da cruz. Ele ressurgiria depois da cruz. Então nós precisamos entender que assim também acontece com as nossas vidas. Assim acontece com as nossas vidas. Muitos de nós perguntamos, por que fulano não desencarna? Há tanto tempo no hospital, há tanto tempo com esse tipo de enfermidade, com várias sessões de quimioterapia, de radioterapia, carregando doenças crônicas por toda uma existência. Portadores de doenças de difícil tratamento ou que não se cura ainda no planeta. E nós nos perguntamos, por que isso? Uma vez visitando o sanatório das Casas André Luiz em São Paulo, nós vimos uma criança, já falamos isso aqui uma outra vez, sem braços, sem pernas, com cegueira e com problema mental. Estava encarnado esse espírito. O programa dele, o projeto da encarnação dele, foi esse projeto. Foi dessa natureza. Foi esse o destino. O que é o destino? O destino é um acontecimento que fatalmente vai acontecer, que não tem como sair, que não tem como mudar, tem que cumprir, mesmo que o indivíduo não queira. As profecias foram cumpridas, mesmo que depois Jesus saiu desse planeta. Mesmo depois que ele disse, Pai, em tuas mãos eu me entrego em espírito, o programa divino continuou. E é aí que nós precisamos desenvolver aquela grande virtude franciscana, obediência, aceitação. E quando desenvolvemos obediência e aceitação, nós ganhamos uma grande virtude que se chama não violência. A não violência vem de uma resignação que se chama aceitação do destino. Todas as vezes que nós praticamos atos de violência, mental, física, verbal, não importa, significa dizer que nós não estamos a aceitar o fato. E com violência nós repudiamos o fato, algo que nos contraria. E todas as vezes que nós repudiamos um fato, com violência, nós estamos a dizer, eu não aceito isso.
e eu reajo com violência para demonstrar a minha insatisfação. A questão é que é um paradoxo. Toda vez que o indivíduo age com violência contra um destino, ele aumenta mais ainda a fatalidade do seu débito perante a lei. Aceitação, resignação, significa entender que existem fatos, circunstâncias que não dependem de nós, que vêm do alto, que não tem como mudar. Por exemplo, a vontade humana, o livre-arbítrio, a liberdade do espírito. Deus pode tudo, mas Ele respeita a lei de liberdade que nos dá o livre-arbítrio. Ele respeita a lei de justiça, de causa e de efeito, de ação e de reação. Quando o corpo de Jesus recebeu a lança, Jesus não estava mais lá, mas a programação de que ele seria atingido por uma lança foi cumprida, mesmo que ele não estivesse mais lá. Meus irmãos, de 100% que nos acontecem na vida, 90% é por nossa causa, é por nossa conta. 10% vem de uma programação espiritual, vem do nosso passado, vem do que nós chamamos comumente de destino. As pessoas não permanecem conosco por um acaso. Não vivemos num lugar por um acaso. Não nos afinizamos ou não antipatizamos com pessoas ou lugares, coisas ou profissões por um acaso. A lei da sintonia ocorre a todos os momentos. É o que se chamamos de sintonia ou de ressonância. Há uma diferença entre sintonia e ressonância. Sintonia está na mesma faixa do outro. Ressonância está na mesma faixa, mas em níveis diferentes. É como a escala musical. Já falamos isso aqui uma vez. O dó de uma escala é o mesmo dó de todas as escalas, acima ou abaixo daquela escala. Então, todos os dós, todos os rés, todos os mis estão em ressonância, mesmo que não estejam em sintonia. Muitas vezes o programa divino, os planos de Deus para a nossa evolução, não nos encontram em sintonia, mas pelo menos devem nos encontrar em ressonância. Eu aceito, já que é assim, eu aceito. Jesus tinha o controle de tudo. Ele tinha um controle de tudo, mas ele também teve de aceitar os limites do seu corpo. Chegou uma hora que o corpo disse: agora cumprimos todos os órgãos as nossas missões. E o Espírito respeitou e o Espírito saiu dali. Evidente que depois ele voltou, não mais naquele corpo, mas num perispírito que refletia aquele corpo, mas num corpo que nem sempre era reconhecido, como pelo caminho de Emaús, quando não reconheceram Cristo. Mas diante de Tomé, ele fez questão de mostrar as chagas perispirituais, do perispírito daquele corpo, que ele desintegrou. Então, não podemos evitar que as lanças venham até nós.
as lanças virão. Se nós vivemos num mundo onde ainda impera a injustiça, não podemos evitar que as injustiças ocorram sobre nós. Não podemos evitar. Mas podemos evitar mais injustiças diante das lanças que jogam sobre nós, em nossa direção. Não podemos evitar a agressão, mas podemos evitar as nossas agressões. É o que um psicólogo americano chama de processo 90-10. 90% do que nos acontece nós provocamos, 10% vem, não fomos nós que provocamos. É a lança que foi lançada sobre nós. E o que é que tem que sair de nós? A vida. Temos que continuar vivendo, mesmo no ambiente de injustiças. E temos que continuar amando, tendo compaixão, mesmo no ambiente de desamor. Ai, Mídio, mas ali estava o corpo inerte do Cristo. Mas quando lançaram aquela lança, não atingiu só Jesus, atingiu Maria, atingiu os que estavam ali e que o amavam. Então, a lança de Longinos vai nos alcançar em algum momento. Está nos alcançando em algum momento. E que temos que transformar. E quem sabe com as nossas águas e com os nossos sangues, curar os que não enxergam direito, ajudar os que não sabem o que estão a fazer. A lança que é lançada sobre nós não deve ter o retorno. Não se sabe no Evangelho se a lança ficou ali cravada no corpo dele. Não se sabe se a lança caiu. Não se sabe de que lado foi esse ferimento. Pouca coisa se descreveu sobre isso. Não sabemos onde essa lança vai nos atingir. Atingindo nossos entes queridos, atingindo nossa reputação, atingindo nossos trabalhos, o trabalho de uma vida, atingindo as nossas famílias, uma comunidade, uma cidade. Não sabemos quando e nem como essa lança será lançada em nós, em nossas cruzes. Mas deveremos estar com o sentimento de compaixão, de amor profundo, com sincera vontade de amar, a fim de que nós não tenhamos as nossas pernas quebradas. É melhor que venha a lança do que quebre as nossas pernas. Porque o que significa quebrar a perna? Significa evoluir. É a perna do passo da evolução. Jesus não teve suas pernas quebradas, porque isso significa que não se pode quebrar a evolução. Perna significa caminhar, caminhar significa evoluir. Então, mesmo em nossas cruzes, ninguém vai poder evitar que nós evoluamos intelectual e moralmente, ainda que lancem lança sobre nós. Esse é um dos sentidos de não se quebrar a perna. Quebrar a perna simboliza, no nível de interpretação, impedir que o outro evolua. Isso ninguém pode. E lançar lança significa receber as reações do mundo e devolvermos vida, vivermos, não buscarmos as portas do suicídio, nem da depressão, nem da tristeza, nem do desânimo, nem do pessimismo.
Porque o sangue simboliza não desistir. O sangue simboliza persistência. O sangue simboliza não violência. O sangue simboliza amor. Portanto, que essa mensagem tão singela, mas que fala profundamente em nossa alma, quando se fala em evolução espiritual, possa causar reflexões em nós. Não podemos evitar as lanças. Não podemos pedir a Deus que não venha a lança. Senhor, evite que essa lança, evite que eu beba desse cálice. Qual foi o cálice amargo que Jesus quis afastar? A dor de ver seus amores equivocados. A dor de uma mãe que vê seus filhos planejando a sua própria morte. Jesus nos acompanha há muitos milênios. Ele nos ama como uma mãe, um pai, com profundidade, e Ele nos conhece a todos, porque fazemos parte do seu aprisco. E assim, vamos refletir. Quando alguém lançar as lanças, provocando decepção, traição, calúnia, injúria, dano moral, armadilhas morais, danos materiais, são flechadas que vêm para nós, são lanças que vêm para nós, mas que nós temos que devolver essas lanças em nossas cruzes com muito trabalho e amor à vida. Que Ele nos abençoe e o longínquos onde existir, se esse era o nome dele, se ele era um deficiente visual, se sofria disso. Tem gente que diz que não, porque como é que ele tinha problema visual e acertaria? Mas estava muito próximo. Ele não se afastou para lançar a lança, ali estava muito próximo. Certamente ele pegou a lança e lançou a lança sem jogá-la. Estava muito próximo ali. Com a lança dava para alcançar o Cristo, o corpo do Cristo ali na cruz. A lança não foi lançada, foi ali, encerrada em um dos lados dele. Alguns dizem que foi do lado esquerdo. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas o Evangelho não fala sobre isso. Então que Jesus, esse médico da alma, médico do espírito, cure nossas feridas, trate das nossas feridas. Porque muitas dessas lanças que recebemos foram lanças que jogamos no passado. Foram lanças que foram lançadas e que voltaram como bumerangue, nos atingindo. Com ele não foi assim, mas foi a lança da humanidade, a lança da ignorância. Mas em nós, são as nossas lanças do passado, voltando ao seu atirador. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz sempre. Nossa gratidão, nosso irmão Emídio, que Deus abençoe, dê muita saúde e paz, que possamos refletir sobre esses esclarecimentos à luz da doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e que possa nos trazer benefícios para as nossas vidas. Vamos passar agora para o segundo momento dos nossos trabalhos, que é o momento dos passes